Olá a todos, bem-vindos a um novo vídeo aqui no meu canal. Então, se você quiser assistir mais, certifique-se de dar uma olhada no meu canal e se inscrever hoje. Estarei mostrando a vocês como eu desenho olhos para os meus retratos. Este vídeo foi altamente solicitado pelos meus vídeos tutoriais anteriores. Então, se você ainda não assistiu, eles estarão vinculados na seção de cartões. Então, dê uma olhada agora. Vamos começar. Haverá diferentes partes do vídeo que tratam como desenhar olhos. Como você pode ver, esses são carimbos, capítulos de data e hora de cada parte. Portanto, se você quiser pular para uma sessão em que está interessado, sinta-se à vontade para fazê-lo. Anatomia do olho. O objeto o olho que nós vamos tratar, dessa nossa percepção dele muda com a perspectiva. Isso também significa que a maneira como desenhamos formas e linhas bidimensionais deve mudar para transmitir a forma tridimensional do olho. Como você pode ver neste diagrama, o globo ocular é uma esfera e seus contras existem muitas partes, mas o que é relevante para nós é a esclera ou a parte branca do olho, a íris e a pupila. E a pele que envolve o globo ocular, basicamente imitando a forma esférica do globo ocular. Isso cria a pálpebra superior, a prega palpebral e a pálpebra inferior e finalmente os cílios crescendo nas pálpebras superiores e inferiores. Como você também pode ver, começamos a ver as formas e linhas básicas que usaremos para desenhar os olhos. Desenhando o outro olho. Para esta demonstração, desenhando os dois olhos, por favor, consulte o lado direito da tela para uma demonstração em tempo real e, às vezes, o lado esquerdo da tela para algumas animações para ajudar na minha explicação. A fim de desenhar os dois olhos e fazer com que pareçam iguais, o método que descobri é desenhá-los simultaneamente. Isso significa que a cada passo ou pequeno detalhe que adiciono aqui a um olho, replicarei imediatamente no outro olho. Dessa forma, as etapas e a técnica estão frescas na minha memória, o que me dá uma chance melhor de conseguir uma réplica idêntica. É claro que também usarei diretrizes e medidas para me ajudar a obter equilíbrio de simetria e precisão ao desenhar. Linhas básicas e formas básicas de ambos os olhos. Vamos começar com um círculo para representar a forma esférica do globo ocular. O tamanho desse círculo determina o tamanho do seu desenho. Então, quanto maior o círculo, maior o olho. Quanto menor o círculo, menor o desenho de um olho. A seguir, vamos estabelecer a cruz central. Essa cruz é importante ao desenhar o olho em ângulos diferentes para uma visão frontal. Essa cruz será completamente reta e centrada, no entanto, em uma visão de 3/4, a linha central vertical se deslocará para a esquerda ou para a direita do círculo. E claro, como sabemos de uma esfera, a linha se tornará uma curva. O mesmo acontece ao desenhar o olho de um ângulo alto ou baixo. No entanto, essa é a linha central horizontal que começará a mudar. Então você também pode fazer um ângulo de combinação, onde basicamente a cruz começará a se mover. A seguir, vamos desenhar um pequeno círculo bem no meio da cruz central, para representar a íris. O diâmetro desse círculo é aproximadamente 1/3 do diâmetro do círculo grande. E ao olhar para isso de uma vista frontal, o círculo também será simétrico em todos os lados. No entanto, à medida que se move ao redor do círculo para representar a íris, olhando para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo, em qualquer direção, o círculo realmente se torna assimétrico e começa a parecer mais como uma elipse. A seguir, vamos desenhar uma linha côncava para representar a pálpebra superior e uma linha convexa para representar a pálpebra inferior, criando uma forma que costumo chamar de forma que se parece com uma folha. Agora, o comprimento dessa forma é equivalente a aproximadamente 2 de nossos pequenos círculos
A altura, por exemplo, por outro lado, eu pessoalmente gosto de desenhá-lo um pouco menor que a altura do nosso pequeno círculo ou da íris, pois as pálpebras geralmente não mostram toda a íris em um estado relaxado. Claro, podemos mudar isso, e se você quiser criar diferentes formatos e expressões de olhos, você pode alterar totalmente o tamanho, como a largura ou altura da forma, e também pode alterar a inclinação. Por exemplo, alterando o tamanho geral da forma, pode nos dar grandes olhos, olhos redondos ou olhos estreitos. Também pode nos dar uma expressão chocada, uma expressão relaxada ou uma expressão de raiva. E se mudarmos a inclinação da forma, pode nos dar olhos amendoados, olhos virados para baixo. Ao desenhar as pálpebras em vista frontal, gosto de pensar nelas como perfeitamente simétricas, o que torna mais fácil para mim entender como essa forma em particular se tornará quando começar a desenhar os olhos em ângulos diferentes e semelhantes às formas que mencionei antes. Essa forma também se torna assimétrica por causa da perspectiva. E não apenas porque o grau dessas curvas também pode mudar com base no ângulo, se o rosto estiver olhando para cima ou para baixo. E aqui temos um olho muito básico. A partir daqui podemos misturar e combinar o ângulo do olho com o movimento da íris e começar a brincar. No entanto, uma vez que você esteja nesse estágio, tenha em mente a relação da íris para a pálpebra superior. Quando a íris se move para cima ou para baixo, mesmo através da observação, você pode notar que a pálpebra superior se move com ela. E aqui estão alguns exemplos de maneiras diferentes que você pode misturar e combinar o ângulo do olho com o movimento da íris. Mas agora vamos desenhar algumas partes mais essenciais do olho. Vamos desenhar outra linha côncava acima do olho para representar o vinco da pálpebra. Aqui. E vamos desenhar uma divisão aqui, uma acima, para, digamos, mas ela se tornará assimétrica. E o grau dessa curva também mudará ao desenhar essa linha em diferentes visualizações de ângulos. Você também pode alterar a inclinação e a distância dessa linha para criar diferentes formatos de olho. Por exemplo, a distância entre o vinco da pálpebra e o olho pode criar olhos profundos ou semicerrados, e às vezes essa distância é tão mínima que cria um monótono. Você também pode alterar a inclinação dessa linha para criar pálpebras afuniladas, por exemplo, ou uma pálpebra baixa. Por fim, vamos desenhar outra linha convexa abaixo do olho para representar a parte inferior do olho. O comprimento dessa linha é mais ou menos menor que o comprimento da dobra da pálpebra e, claro, também trataremos isso como simétrico na vista frontal, mas se tornará simétrico e o grau da curva também mudará quando começarmos a desenhar isso em diferentes visualizações de ângulo. Você também pode alterar a inclinação, a distância e quão sutil essa linha é para representar expressões e idade, por exemplo. Podemos alterar a distância sobre o olho para criar olhos cansados, olho cansado, olhos. Podemos também alterar a inclinação para representar os olhos de uma pessoa mais velha. Observe como você pode fazer ajustes simples em todas as formas e linhas básicas que acabei de fazer, mencionando. E o que eu absolutamente amo neles é que você pode misturar e combinar, você pode experimentar e brincar com esses ajustes, brincar com combinações diferentes para criar diversidade, criar expressões diferentes e também estilizar a maneira como desenhamos os olhos. O que é bonito como eu desenho um olho de aparência muito básica. E se você quiser saber mais, vamos começar adicionando detalhes. Adicionando detalhes e refinando. Com a forma de olho muito básica que desenhei, vou mostrar como eu mudo isso para criar um desenho mais refinado de um olho. Então vou mudar o formato do olho para um olho voltado para cima ou em forma de amêndoa. Então é claro que vou mudar a inclinação também, vou aprofundar a curva da linha convexa para expor um pouco a esclera sobre a íris. Sinto que isso dá ao olho uma expressão quase entediada, que muitos dos meus artistas favoritos fazem, e muitas vezes vemos essa expressão em modelos
e é meio que meu estilo pessoal. Então estou fazendo isso para essa demonstração. Enquanto estamos isso, vamos refinar a forma para que não pareça muito simétrica. Embora eu saiba, literalmente, 10 segundos atrás, eu disse que se estivéssemos desenhando essa forma na vista frontal, ela é perfeitamente simétrica. No entanto, a simetria, especialmente em um estilo semi-realista, tende a parecer um pouco chata e um pouco caricatural. E para alcançar esse semi-realismo, começamos a abraçar as imperfeições. Então, vamos torná-lo assimétrico. E a maneira de fazer isso é que podemos mudar a curva para que ambas pareçam assimétricas, mas ainda idênticas, ou podemos alterar as curvas individualmente para que pareça que estão indo em direções opostas, e também podemos alterar as curvas para torná-las um pouco mais angulares, o que dá termos o visual mais masculino. Basicamente podemos fazer qualquer coisa que quisermos. Vou em direções opostas para isso, e na verdade é uma maneira comum de como outros artistas atraem olhos. Então, se você assistiu outro vídeo, é provavelmente como eles desenharam. Eu comecei com mais de assimétrico assim, apenas para explicar como a perspectiva afeta essa forma particular. A seguir, vou mudar a rotação do comprimento e a distância dessa curva da dobra da pálpebra para que ela toque o canto interno do olho, está mais perto do olho e afunila para cima. Acho que esse tipo de vínculo palpebral combina muito bem com olhos amendoados. Quanto à linha convexa sob o olho, não vou fazer nenhuma alteração porque estou muito feliz com a forma como está. Em seguida, vamos adicionar um pouco de canal lacrimal no canto interno dos olhos, alterando a curva das pálpebras, embora já as tenhamos alterado antes. Altere-o para que possamos fazer o canto interno do olho pontiagudo ou arredondado. Também pode estar apontando reto ou apontando para baixo. No entanto, vou misturar e combinar e escolher uma forma arredondada que também está apontando para baixo. Próximo, vamos adicionar a linha d'água, que é essa linha aqui, que é uma linha convexa, logo acima da pálpebra inferior, e podemos optar por desenhar isso como uma linha sólida, forte, ou podemos apenas mostrar isso sombreando. Muitos dos meus artigos favoritos, na verdade, apenas mostram isso sombreando, mas eu farei duas coisas pessoalmente. Falando em sombreamento, pois também estamos fazendo isso, vamos sombrear a esclera em um movimento curvo, porque essa é a forma do globo ocular. E queremos mostrar essa forma por meio do sombreamento também. E isso também separará o canal lacrimal da esclera. E também adicione um pouco de sombreamento sobre a pálpebra, especialmente se a fonte de luz estiver acima do objeto, o que costuma acontecer. Então vamos desenhar os detalhes na íris. Pois será assim que desenharei os olhos que gosto para simplificá-lo, mapeando primeiro onde o destaque vai ser. Isso depende completamente da fonte de luz, é claro. Então a minha fonte de luz está no lado superior direito. Portanto, o destaque também estará naquele lado do. Então vamos em seguida vamos sombrear as bordas da íris para que as bordas fiquem escuras e comece a ficar mais clara em direção ao centro. Mas eu pessoalmente também gosto de deixar a parte superior da íris bem escura. E por último vou adicionar a pupila, que é um círculo no meio da íris. E eu sombreei o mais escuro possível.
Em seguida, vamos sombrear o vinco da pálpebra. Então, começo desenhando o oval entre o vinco e a parte superior do olho, que será meu destaque. Depois disso, basicamente sombreio ao redor dela, certificando-me de que a linha é mais escura. Eu também sombreei no topo do vinco para essa demonstração em particular. Estou focando apenas nas bordas externas dos olhos, no entanto, é claro que o sombreamento da pálpebra varia com base em diferentes formatos de olho, mas a isso poderia ser outro vídeo. A seguir, vamos fazer o mesmo para a parte inferior do olho, mas desta vez tornando sutil e focando o sombreamento apenas no canto interno dos olhos. É claro que também podemos adicionar sombreamento nos cantos externos dos olhos, mas vamos torná-lo mais claro possível. E por último, vamos adicionar os cílios, que são essencialmente linhas curvas que começam na linha da pálpebra superior e se espalham a partir do centro do olho. E o comprimento das curvas é realmente mais curto no canto interno e eles ficam mais longos em direção ao canto externo. Uma dica para fazê-los parecer naturais é mantê-los aleatórios, de modo aleatório, comprimento aleatório, ângulos aleatórios, espessura aleatória. E é claro, você também pode alterar o comprimento e a plenitude dos cílios para criar looks diferentes para, por exemplo, extensões de cílios ou cílios postiços. E o mesmo vale para cílios inferiores, mas dessa vez as curvas são muito mais curtas e também tende a haver menos cílios se você quiser um visual natural, mas é claro que também pode alterar o volume e o comprimento para um olhar mais dramático. E como bônus, vamos adicionar as sobrancelhas, que são um pouco mais longas que o comprimento de um olho. Então, a forma é um arco assimétrico, onde a parte interna é mais longa e mais grossa, e a parte externa afunila até certo ponto. É claro que também podemos mudar a espessura das sobrancelhas também. Podemos mudar o grau do arco para criar sobrancelhas altamente arqueadas ou sobrancelhas retas, mas para esse desenho estou indo para sobrancelhas grossas, sobrancelhas arqueadas. Para preencher isso, podemos desenhar cada fio de cabelo que se espalha, começa reto em direção à parte interna e em seguida começa a dobrar e se curvar, imitando o formato da sobrancelha, especialmente na direção da ponta. Eu pessoalmente gosto, para simplificar, desenhando os fios de cabelo apenas nas partes internas e externas da sobrancelha. Desenhe apenas o cabelo no início e ainda está meio espalhado, mas o meio é apenas um bloco sólido, mas em direção à ponta adiciona as mechas de cabelo menores que estão apontando para baixo e depois adiciono mais alguns toques finais, como mais sombreamento e refinamento das linhas. E é assim que eu desenho os olhos e como eu desenho os dois olhos simultaneamente. Exatamente.
os olhos em perspectiva. Neste vídeo, abordei como a perspectiva pode afetar a forma como desenhamos as formas e linhas básicas para um olho individual. No entanto, se você quiser saber como a perspectiva afeta os dois olhos ao mesmo tempo, recomendo assistir ao meu vídeo Como Desenhar o Rosto e uma Visão de 3/4, que estará na seção aqui nos cartões, aqui no cartão de vídeo deste vídeo. Já que toquei naquele vídeo, no entanto, se você quiser outro vídeo sobre isso, e se tiver alguma dúvida, deixe-me saber nos comentários abaixo. Dicas e truques. Claro que neste vídeo tutorial seria se não oferecesse algumas dicas e truques para ajudá-la a dominar como desenhar os olhos. Você pode ter ouvido essas dicas antes, mas continuarei repetindo-as, pois acredito sinceramente que elas ajudarão você a dominar como desenhar os olhos e basicamente como desenhar qualquer coisa. Número 1. Use referências. Eu usei, que é super óbvio, mas não significa que apenas olhar para a imagem de referência e copiar o que você vê. Não, isso vai muito mais profundamente, porque eu exorto você a observar e analisar apenas para entender completamente como os olhos funcionam, como as diferentes formas dos olhos se parecem, como fazemos alterações nos olhos, como o uso de maquiagem, observando realmente pode levar a descobrir algo que pode ajudá-lo em seu aprendizado e até mesmo ajudar a desenvolver seu próprio estilo de arte. Número 2. Aprenda métodos diferentes. Se você pesquisar como desenhar olhos no YouTube sozinho, há tantos vídeos e tutoriais, cada um oferecendo um método diferente, uma técnica e estilo que é completamente única para cada artista. Então eu realmente recomendo que você os verifique e não pare por aí. Explore outros recursos como livros ou masterclasses. Quero dizer, entendo que este método que estou mostrando neste vídeo pode não funcionar para você, mas garanto que haverá ser um método que lá fora que você só precisa procurá-lo e, na verdade, reunir links na caixa de descrição. Então, é um ótimo lugar para começar, especialmente se talvez você não achou este vídeo super útil. E se você achou esse vídeo super útil? A experiência número 3, é claro que isso não significa apenas praticar, mas significa sair de sua zona de conforto, quebrar limites e testar os seus próprios limites. Isso também significa falhar e cometer muitos e muitos erros. E, é claro, para aprender com tudo isso, você também pode experimentar o exercício da planilha vinculado na caixa de descrição que fiz para esse vídeo. Desafie-se a desenhar diferentes expressões faciais ou desenhar tantos olhos quanto possível usando diferentes mídias, talvez para desenhar tantos olhos, mas você nunca sabe o que pode descobrir. Então experimente. Com o que disse, terminarei o vídeo de hoje. Espero que você tenha achado esse método de desenhar olhos útil. E lembre-se de entender a forma tridimensional. Faça pequenos ajustes para criar variedade. Desenhe os olhos simultaneamente. Pratique, experimente e, o mais importante, divirta-se. Se você tentar esse método, por favor, marque-me no Instagram se você me pedir feedback sobre os seus desenhos ou apenas diga oi, eu adoraria ouvir de você. E mais uma vez, utilize a caixa de descrição abaixo. Há informações para acompanhar seu aprendizado com planilha gratuita para download que criei e outros links de tutoriais. Use-os a seu favor. Se você tiver dicas e truques adicionais sobre como desenhar olhos, comente abaixo. E se você também tiver outros vídeos que gostaria de ver, deixe-me saber. É claro, dê um like nesse vídeo, se inscreva, compartilhe esse vídeo com outros artistas. E muito obrigado por assistir. Desejo-lhe boa sorte com sua jornada e vejo você no meu próximo vídeo.